Eu me lembro bem do dia em que cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá e chorei como uma criança. Não foi a primeira vez, mas naquele dia eu me senti quebrada. Sabe quando parece que o mundo inteiro olha para você e não enxerga nada além de um rótulo? Pois é, para eles, eu não era Maria. Eu era apenas a faxineira. Acordar cedo nunca foi problema. Sempre fui de levantar antes do sol nascer, preparar o café e colocar a casa em ordem. O problema era levantar com o coração pesado, sabendo que estava indo para mais um dia de humilhações. Eu olhava para o uniforme azul, dobrado em cima da cadeira, e por alguns segundos me perguntava: será que essa é a minha vida para sempre? O prédio da multinacional onde eu trabalhava era imenso, cheio de vidros espelhados e gente bem vestida. Eu entrava com o meu uniforme e meu balde, e parecia que carregava um carimbo na testa escrito: invisível. Todos os dias, eu pegava o ônibus lotado às 5 da manhã. No caminho, eu olhava pela janela e sonhava com uma vida diferente. Será que algum dia eu poderia me sentar em uma daquelas mesas de reunião? Será que algum dia teria meu próprio crachá escrito, gestora? Logo depois, a realidade me lembrava: não, Maria, você está aqui apenas para limpar. Mas sabe o que mais doía? Não era o trabalho em si. Eu nunca tive vergonha de trabalhar. Sempre fiz tudo com dignidade. O que machucava era a forma como me tratavam. Certa vez, enquanto limpava a copa, 2 rapazes riram alto e disseram: olha lá, a madame francesa. Será que ela sabe limpar um copo como fala bonjour? Eles riram como se eu não estivesse ali. Mas eu ouvi. Outra vez, deixaram papéis espalhados de propósito no corredor só para me ver juntando. E comentaram: ela nasceu para isso. Sempre vai ser assim. Aquilo ia me matando por dentro. Eu voltava para casa cansada, não só do trabalho físico, mas de carregar o peso da humilhação. O ônibus de volta parecia ainda mais longo. Eu me sentava perto da janela, com os olhos cheios de lágrimas, e fazia de tudo para ninguém perceber. Quando chegava em casa, meu filho já estava lá. Ele tinha 18 anos, cheio de sonhos, e sempre me recebia com aquele olhar curioso. Eu sorria, para não preocupá-lo. Dizia apenas: foi tudo bem, filho. Corri bastante hoje, mas por dentro, eu estava despedaçada. Eu sabia que ele também trabalhava duro. Fazia meio período no mercadinho, estudava à noite, e ainda ajudava nas despesas de casa. A gente dividia os sonhos e as contas. Ele me dizia sempre: mãe, a gente vai sair dessa. Eu vou crescer na vida, e você também. E eu queria acreditar. Mas muitas vezes, a realidade gritava mais alto do que a esperança. Havia noites em que eu me deitava e ficava olhando para o teto. Repassava cada palavra de deboche que tinha ouvido no dia. Me perguntava se eu realmente era tão insignificante assim. Se meu destino estava selado. Se eu passaria a vida toda sendo motivo de piada, trabalhando em silêncio, sendo invisível. A dor maior era sentir que ninguém via o esforço. Ninguém sabia das noites mal dormidas, das contas que eu fazia para o dinheiro dar até o fim do mês, do peso de sustentar uma casa sozinha. Ninguém sabia que, por trás da faxineira, existia uma mulher que falava francês fluente, que já tinha estudado gestão, que tinha sonhos guardados no coração. Mas nada disso importava, porque o que eles viam era apenas o uniforme azul. E eu comecei a acreditar nisso também. Comecei a acreditar que o uniforme definia quem eu era. E isso me consumia. Você já se sentiu assim? Como se o mundo tivesse colocado uma etiqueta em você, e por mais que você gritasse, ninguém quisesse enxergar além dela. Era assim que eu vivia. Cada piadinha era como uma gota de veneno, que aos poucos me enfraquecia. E a cada dia, eu voltava para casa mais pesada, mais cansada, mais vazia. Mas no fundo, algo dentro de mim ainda sussurrava. Um sussurro fraco, quase imperceptível. Mas estava lá, uma voz dizendo: Maria, você não nasceu para ser pisada. Você nasceu para algo maior. Eu não sabia ainda o que era. Não sabia ainda como aconteceria. Mas aquela voz interior seria a chama que me impediria de desistir. E foi nesse ponto da minha vida, nesse lugar de dor e humilhação, que a mudança começou a ser gestada. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a viver um dos capítulos mais transformadores da minha história. O mais difícil de viver aqueles dias não era apenas enfrentar as humilhações.
Era enfrentar a solidão que vinha depois delas. Eu chegava em casa, fechava a porta, e tudo ficava em silêncio. Meu filho já estava estudando ou no trabalho, e eu ficava ali, sozinha, com os meus pensamentos. E era nesse silêncio que as vozes mais cruéis apareciam. Não eram as piadas dos colegas, não eram os olhares de desprezo. Era a minha própria mente me perguntando: Maria, será que eles estão certos? Será que você nunca vai ser nada além disso? Será que o seu destino é se arrastar nessa vida, sem nunca ser reconhecida? Essas perguntas me pesavam mais do que o balde cheio de água. Porque, quando a gente começa a acreditar naquilo que dizem de nós, a batalha se perde antes mesmo de começar. Mas havia algo que sempre me segurava: o olhar do meu filho. Ele não dizia tudo em palavras, mas quando me olhava, eu via esperança. Ele acreditava que eu era mais do que aquilo. Ele acreditava que eu era forte. Ele acreditava que eu podia ser exemplo para ele. E eu pensava: como posso ensinar meu filho a sonhar, se eu mesma já desisti dos meus sonhos? Foi isso que me impediu de cair de vez. Não era sobre mim apenas. Era sobre nós dois. Era sobre provar para ele que, mesmo em meio às dificuldades, existe saída, existe luz, existe um propósito. Os dias passavam, e cada manhã era uma nova luta. No ônibus lotado, eu olhava para as pessoas ao meu redor. Algumas dormiam em pé, outras encaravam o nada, e outras liam livros ou estudavam. Eu reparava nessas últimas e algo dentro de mim ardia. Porque eu sabia que também tinha capacidade. Eu sabia que poderia estar com um livro nas mãos, estudando para crescer, em vez de apenas existir. Mas a vida tinha me colocado em outra rota. Ou talvez, eu mesma tivesse acreditado que não merecia mais. O mais difícil de viver aqueles dias não era apenas enfrentar as humilhações. Era enfrentar a solidão que vinha depois delas. Eu chegava em casa, fechava a porta, e tudo ficava em silêncio. Meu filho já estava estudando ou no trabalho, e eu ficava ali, sozinha, com os meus pensamentos. E era nesse silêncio que as vozes mais cruéis apareciam. Não eram as piadas dos colegas, não eram os olhares de desprezo. Era a minha própria mente me perguntando: Maria, será que eles estão certos? Será que você nunca vai ser nada além disso? Será que o seu destino é se arrastar nessa vida, sem nunca ser reconhecida? Essas perguntas me pesavam mais do que o balde cheio de água. Porque, quando a gente começa a acreditar naquilo que dizem de nós, a batalha se perde antes mesmo de começar. Mas havia algo que sempre me segurava: o olhar do meu filho. Ele não dizia tudo em palavras, mas quando me olhava, eu via esperança. Ele acreditava que eu era mais do que aquilo. Ele acreditava que eu era forte. Ele acreditava que eu podia ser exemplo para ele. E eu pensava: como posso ensinar meu filho a sonhar, se eu mesma já desisti dos meus sonhos? Foi isso que me impediu de cair de vez. Não era sobre mim apenas. Era sobre nós dois. Era sobre provar para ele que, mesmo em meio às dificuldades, existe saída, existe luz, existe um propósito. Os dias passavam, e cada manhã era uma nova luta. No ônibus lotado, eu olhava para as pessoas ao meu redor. Algumas dormiam em pé, outras encaravam o nada, e outras liam livros ou estudavam. Eu reparava nessas últimas e algo dentro de mim ardia. Porque eu sabia que também tinha capacidade. Eu sabia que poderia estar com um livro nas mãos, estudando para crescer, em vez de apenas existir. Mas a vida tinha me colocado em outra rota. Ou talvez, eu mesma tivesse acreditado que não merecia mais. Ainda assim, eu não deixava de sonhar. Quando estava limpando as salas de reunião, eu observava os executivos falando de negócios. E, mesmo sem ser notada, eu prestava atenção. Entendia termos técnicos, entendia a lógica das conversas. Às vezes, eu até me pegava traduzindo mentalmente para o francês. Eu pensava: se ao menos me dessem uma chance. Mas a chance nunca vinha. E eu voltava para casa com aquela sensação amarga de que estava presa em uma vida que não me pertencia. Foi numa dessas noites, voltando para casa, que algo dentro de mim quebrou. Eu me sentei no ônibus, encostei a cabeça na janela, e comecei a chorar em silêncio. As luzes da cidade passavam rápido do lado de fora, e eu me sentia como aquela paisagem, um borrão sem forma, sem rumo, sem direção. Quando cheguei em casa, meu filho já estava dormindo. Eu não quis acordá-lo.
Fui até a cozinha, me sentei no chão frio, abracei os joelhos e chorei como há muito tempo não chorava. Mas, no meio daquele choro, eu percebi que não era apenas tristeza. Era um grito, um pedido de socorro, um clamor que eu nem sabia para quem estava dirigindo. E foi ali que eu comecei a perceber: sozinha eu não ia aguentar. Eu precisava me apoiar em algo maior do que eu mesma. Precisava encontrar uma força que fosse além das minhas lágrimas e da minha dor. E foi exatamente nesse ponto da minha vida que algo começou a mudar. Eu não sabia explicar ainda, mas uma chama pequena começou a se acender dentro de mim. Era como se uma voz silenciosa dissesse: Maria, você não está sozinha. Continue, eu estou contigo. Eu não sabia de onde vinha aquela sensação, mas sabia que era real. E decidi, mesmo sem entender, me abrir para isso. E foi assim, nesse momento de vulnerabilidade, no chão da cozinha da minha casa simples, que eu dei o primeiro passo para uma transformação que mudaria completamente o rumo da minha vida. Uma transformação que começaria com uma oração sincera e com um versículo que atravessaria minha alma como nunca antes. Naquela noite, deitada na cama, eu abri a Bíblia que estava guardada há anos. Não procurei nada específico, apenas abri, e meus olhos caíram sobre uma passagem que mudaria tudo. Josué 1, 9. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu li aquelas palavras em voz alta. Depois, li de novo. E de novo, e de repente, comecei a chorar. Mas não eram mais lágrimas de dor. Eram lágrimas de esperança. Era como se aquelas palavras fossem escritas especialmente para mim, naquele momento. No dia seguinte, acordei diferente. Ainda tinha o mesmo uniforme azul. Ainda ia para o mesmo prédio. Ainda pegava o mesmo ônibus. Mas algo em mim havia mudado. Eu já não caminhava de cabeça baixa. Eu repetia mentalmente o versículo: esforça-te, e tem bom ânimo. E quando alguém fazia uma piada, eu lembrava: o Senhor está comigo, por onde quer que eu andar. A fé começou a transformar não o que estava fora, mas o que estava dentro de mim. Eu já não me deixava consumir pelas palavras dos outros. Eu já não acreditava que o uniforme definia quem eu era. Aos poucos, a esperança foi tomando o lugar da tristeza. E foi nesse estado de fé que um dia inesperado chegou. Na empresa, haveria uma reunião importantíssima com investidores franceses. O clima era de tensão. Todos estavam nervosos, mas algo aconteceu. O intérprete oficial ficou preso no trânsito. Os minutos passavam, e os franceses já estavam na sala, prontos para começar. Os executivos se olhavam, sem saber o que fazer. Eu estava no corredor, limpando discretamente, quando ouvi a confusão. Meu coração acelerou. Eu sabia que podia ajudar. Eu falava francês fluentemente. Mas será que teria coragem de me oferecer? Durante alguns segundos, a insegurança tentou me dominar. Mas então, o versículo ecoou dentro de mim: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E antes que eu pudesse recuar, eu me aproximei e disse: se quiserem, eu posso traduzir. Eu falo francês. Alguns riram na hora. Você, a faxineira? Isso não é brincadeira. São milhões em jogo. Eu respirei fundo e respondi: perguntem algo em francês agora. Eles perguntaram. E eu respondi: fluente, segura, técnica. O silêncio tomou conta da sala. E então, sem tempo a perder, deixaram que eu assumisse. Traduzi toda a reunião, palavra por palavra, termos técnicos, expressões corporativas, tudo. Eu não apenas falava, eu transmitia com clareza. Os franceses ficaram impressionados, os executivos, atônitos. Quando a reunião terminou, todos sabiam, eu não era mais invisível. Naquele mesmo dia, fui chamada pela diretoria. Eu tremia dos pés à cabeça. Não sabia o que me esperava. E então, ouvi algo que jamais imaginei. Maria, a partir de hoje você será a responsável por intermediar nossas negociações com os franceses. Queremos você na equipe de gestão de projetos internacionais. A vida começou a mudar. O salário melhorou, as condições mudaram, o respeito veio. Mas o mais importante foi o que aconteceu dentro de mim. Eu não era mais a mulher que acreditava que o uniforme definia quem eu era. Eu descobri que minha identidade estava em Deus, e não no que as pessoas diziam.
Meu filho, ao ver minha transformação, também se encheu de coragem. Ele me dizia: Mãe, agora eu entendo o que é fé. Agora eu entendo o que significa não desistir. Isso era mais precioso do que qualquer cargo. Hoje eu sei, a verdadeira vitória não foi apenas a promoção. Foi a transformação interior. Foi descobrir que cada lágrima me preparou para o propósito que Deus já tinha para mim. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Talvez hoje você esteja vivendo dias de humilhação, talvez se sinta invisível. Mas lembre-se, as pessoas podem não ver o seu valor, mas Deus vê. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Nunca esqueça de Josué 1:9. Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa promessa me sustentou, e pode sustentar você também. Hoje, quando volto àquele mesmo corredor onde antes ouvi piadas, eu caminho de cabeça erguida. Não porque agora me respeitam, mas porque eu aprendi a me respeitar. Eu aprendi que o que define a nossa história não é onde estamos hoje, mas para onde estamos caminhando, e principalmente com quem estamos caminhando. Eu sou prova viva de que Deus transforma dor em propósito, vergonha em honra, fraqueza em força. Eu sou prova de que Ele nunca abandona os seus filhos. Por isso, acredite, permaneça, esforce-se, tenha bom ânimo, porque, assim como Ele fez comigo, Ele também pode fazer na sua vida. Essa é a minha história de fé e superação. E agora, eu espero ouvir a sua. Depois da promoção, a rotina da empresa mudou completamente para mim. Eu não apenas limpava os corredores, agora estava na sala de reuniões, ouvindo os executivos planejarem estratégias e decisões que antes pareciam inalcançáveis. No início, confesso, senti medo. Era um novo mundo, cheio de expectativas e responsabilidades. Mas, diferente de antes, eu sentia que não precisava provar meu valor a ninguém. Deus já havia me sustentado até ali, e isso me deu coragem para dar o meu melhor. Meu filho observava tudo com um brilho nos olhos. Cada conquista minha parecia impulsionar o dele. Ele começou a se envolver mais nos estudos, a se dedicar a cada detalhe do que fazia, inspirado pelo exemplo de que a fé e a persistência realmente fazem diferença. Às vezes, eu o via estudar à noite, cansado, e me lembrava de todos os momentos em que ele me incentivou, mesmo quando eu mesma estava à beira do desânimo. Foi uma troca silenciosa, mas poderosa. Eu o motivava com minhas ações, e ele me lembrava diariamente do que valia a pena lutar. O trabalho em si continuava desafiador. Havia reuniões tensas com investidores, projetos complexos, situações em que eu precisava tomar decisões rápidas. Mas cada desafio era uma oportunidade de crescer, e eu passei a encará-los com entusiasmo. Pela primeira vez, percebi que as humilhações que sofri no passado não eram marcas de fracasso, eram lições. Elas me ensinaram paciência, empatia, observação e resiliência. Cada risada cruel que ouvi, cada comentário desdenhoso, me preparou para lidar com pressão e crítica sem desmoronar. Eu aprendi a transformar dor em força e vergonha em motivação. Além do trabalho, minha vida pessoal também começou a florescer. Eu tinha mais confiança para me relacionar com as pessoas, mais coragem para expor ideias, mais segurança para falar em público. Os colegas que antes me ignoravam começaram a me procurar para pedir opiniões, e até para ouvir minhas traduções em francês em reuniões menos formais. A mesma língua que antes era só uma lembrança da amizade distante com a família francesa agora era uma ferramenta que me colocava no centro das decisões. A fé me ajudou a enxergar que todos os talentos que eu carregava não eram por acaso, eles tinham propósito. Mesmo com todo o reconhecimento, nunca esqueci de onde vim. Cada vez que passava pelos corredores que limpei por anos, sentia gratidão. Gratidão por cada dia difícil, cada lágrima silenciosa, cada momento em que pensei em desistir. Hoje eu compreendia que a verdadeira mudança não estava apenas na promoção ou no cargo de gestora. Estava na transformação da minha alma, na coragem de acreditar que Deus realmente estava comigo e que meu valor não depende da opinião alheia. Minha vida passou a inspirar outras pessoas também. Colegas começaram a me perguntar como eu consegui superar tantos obstáculos.
Meus amigos e vizinhos se admiravam com a força que eu demonstrava diante das dificuldades. E eu sempre dizia a mesma coisa: não foi mérito apenas meu. Foi fé, determinação e a certeza de que Deus nos sustenta nos momentos em que nos sentimos incapazes. E, aos poucos, percebi que minha história estava se tornando um exemplo vivo de superação. Com o passar do tempo, também comecei a ensinar meu filho a importância da perseverança e da fé. Sentávamos juntos e conversávamos sobre sonhos, responsabilidades, desafios e soluções. Eu queria que ele entendesse que não existem atalhos para o sucesso, mas que cada esforço, cada lágrima e cada oração tem um propósito. E ele crescia diante dos meus olhos, confiante, determinado e cheio de esperança. Houve dias em que a pressão parecia insuportável. Novos projetos, expectativas de investidores, reuniões críticas, tudo exigia que eu estivesse alerta e segura. Mas agora eu não sentia medo do que os outros pensavam. Eu sentia apenas gratidão e responsabilidade. Gratidão por ter sobrevivido aos dias sombrios, responsabilidade por não desperdiçar a chance que Deus me deu. E sempre que a ansiedade tentava me dominar, eu lembrava da palavra de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Minha força silenciosa, meu porto seguro. Minha relação com a equipe também mudou. Eu passei de invisível a respeitada, e isso exigiu de mim aprender a liderar com empatia e humildade. Eu nunca quis esquecer as dores que vivi, pois eram elas que me tornavam uma gestora diferente. Eu podia orientar sem autoritarismo, motivar sem arrogância, e entender cada colega que se sentia subestimado. Cada olhar de reconhecimento, cada palavra de agradecimento, era uma lembrança de que cada desafio enfrentado havia valido a pena. E foi assim que minha vida se transformou, não apenas no trabalho, mas como pessoa. Eu aprendi que fé e ação caminham juntas. Que acreditar não significa esperar passivamente, mas levantar todos os dias com coragem e determinação, mesmo quando tudo parece perdido. Que os momentos mais difíceis não são para nos destruir, mas para nos preparar para aquilo que ainda está por vir. Olho para trás e vejo a mulher que chegava em casa exausta, chorando silenciosamente, e sinto orgulho dela. Ela me ensinou que ninguém pode definir nosso valor. Que cada lágrima, cada humilhação, cada medo superado é combustível para a vitória que ainda está por vir. Hoje eu caminho de cabeça erguida, com fé, coragem e propósito, sabendo que meu passado não me define, ele me fortalece. E é essa fé que me mantém firme todos os dias. É essa fé que me lembra de que, por maior que seja o desafio, Deus sempre está conosco. E é essa fé que desejo compartilhar com todos que ainda se sentem invisíveis, desanimados ou incapazes. Porque, se Deus pôde transformar minha vida, Ele pode transformar a sua também. Com o tempo, percebi que minha posição na empresa não era apenas sobre reconhecimento pessoal, mas também uma oportunidade de impactar a vida de outras pessoas. Eu comecei a notar jovens que chegavam tímidos, receosos, como eu fui um dia. Eles eram talentosos, mas subestimados. E sempre me lembrava de como me senti invisível por tanto tempo. Então, resolvi mudar isso. Passava a mão no ombro de um colega inseguro, oferecia palavras de incentivo e até ensinava técnicas de gestão e comunicação que aprendi nos meus estudos e observações. E a cada sorriso de gratidão ou olhar de confiança, eu sentia que minha missão ia além do próprio trabalho. Minha rotina continuava intensa. Havia dias em que os investidores franceses chegavam para reuniões estratégicas, trazendo contratos e decisões que pesavam milhões. Era um ambiente de pressão constante, e eu tinha que estar alerta, pronta para traduzir termos técnicos, interpretar intenções e ainda coordenar informações entre a equipe. Antes, teria ficado intimidada, mas agora sentia uma paz interior. Não havia medo, apenas confiança e preparo. Eu sabia que podia enfrentar qualquer situação, porque não estava sozinha, Deus estava comigo. O que mais me surpreendia era a transformação que acontecia dentro da própria equipe. Aqueles que antes me olhavam com desdém agora buscavam minha opinião, pediam conselhos sobre negociações e até confiavam em mim para mediar discussões difíceis.
Eu percebi que o respeito não se conquista apenas pelo cargo, mas pela maneira como você se comporta, como trata os outros e como enfrenta seus próprios desafios. E, assim, minha influência crescia de forma natural, sem precisar impor autoridade. Em casa, meu filho também absorvia essas mudanças. Ele começou a participar mais das decisões financeiras da casa, estudava com mais foco e buscava novas oportunidades de crescimento. Nossas conversas mudaram de "como foi o dia" para discussões sobre projetos, sonhos, planejamento de carreira e desenvolvimento pessoal. Eu me sentia realizada em vê-lo confiante, sabendo que meu exemplo tinha se tornado um guia para ele. Cada conselho que eu dava, cada palavra de incentivo que compartilhava, vinha da experiência que vivi, da fé que me sustentou e da coragem que aprendi a cultivar. Houve momentos de grande desafio também. Certas reuniões exigiam decisões rápidas, e muitas vezes eu era a única que conseguia organizar informações complexas em tempo real. Outras vezes, surgiam crises inesperadas, problemas técnicos, divergências entre setores, atrasos de fornecedores. Mas cada situação se tornou uma oportunidade de aplicar tudo o que aprendi na vida: paciência, observação, determinação e, acima de tudo, fé. E quanto mais eu aplicava essas lições, mais me sentia preparada para desafios ainda maiores. A cada vitória, por menor que fosse, eu sentia gratidão. Gratidão por não ter desistido nos dias mais difíceis, por ter mantido a esperança mesmo quando tudo parecia perdido. Aprendi a valorizar cada passo, cada aprendizado, cada esforço silencioso que antes parecia insignificante. Porque, no final, eram esses pequenos passos que me levaram até o lugar onde eu estava. E quanto mais eu entendia isso, mais motivada eu ficava para ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. A comunidade ao meu redor também começou a perceber essa mudança. Amigos, vizinhos e familiares notavam que eu estava diferente, mais segura, mais confiante e mais serena diante das adversidades. E, com isso, comecei a inspirar outros a não desistirem. Muitos vinham me perguntar como consegui superar tantos obstáculos. Eu sempre dizia a mesma coisa: não foi mérito apenas meu. Foi fé, determinação e a certeza de que Deus nos sustenta nos momentos em que nos sentimos incapazes. Cada palavra que eu compartilhava era um lembrete de que ninguém está sozinho e de que a persistência, aliada à fé, transforma vidas. Meu relacionamento com os investidores também mudou. Agora, eles me viam como uma profissional confiável, preparada e capaz de intermediar decisões complexas. Minha fluência em francês, que antes parecia apenas um detalhe pessoal, tornou-se uma ferramenta valiosa para construir pontes entre culturas e negócios. Eu comecei a perceber que cada habilidade que Deus me deu tinha propósito, e que nada era por acaso. Meu conhecimento não estava apenas me elevando, mas também fortalecendo a empresa como um todo. Ao mesmo tempo, eu continuava lembrando do meu passado. Nunca esqueci os dias de humilhação, nem as lágrimas silenciosas no ônibus ou na cozinha de casa. Essas lembranças serviam como lembretes do que eu havia superado, e da força que Deus colocou em mim. Cada vez que enfrentava uma situação difícil, lembrava dessas experiências e encontrava coragem para não desistir. A fé não me fazia imune às dificuldades, mas me dava a força para enfrentá-las com coragem e serenidade. E, assim, minha vida se tornou uma história de transformação contínua. Eu aprendi que as oportunidades aparecem quando estamos preparados, mas a preparação verdadeira vem da fé, da disciplina e da coragem de continuar mesmo quando ninguém acredita em você. Hoje, olho para o meu filho, para meus colegas e para a minha própria jornada, e sinto uma gratidão imensa. Cada lágrima, cada dor, cada noite de desânimo, tudo fez sentido. Tudo me trouxe até aqui. E é assim que entendi que a verdadeira superação não é apenas vencer no trabalho ou receber reconhecimento. É descobrir seu valor, entender que você é capaz de muito mais do que imagina e, principalmente, perceber que Deus nos sustenta mesmo nos momentos mais sombrios. Minha história não é só sobre mim. É sobre fé, coragem, perseverança e o poder de acreditar em algo maior do que nós mesmos. Hoje, minha vida tem propósito. Minha fé é minha força. Meu filho é minha inspiração.
E cada pessoa que cruza meu caminho é uma oportunidade de compartilhar esperança. Porque eu aprendi que quando a fé desperta, não há limitação que possa nos impedir de avançar. Cada desafio é uma lição, cada dificuldade é um trampolim, e cada vitória é um testemunho vivo de que Deus está conosco, sempre.